Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu pensei bastante em como fazer ele. Não tenho certeza se eu consegui fazer do jeito que eu imaginei, mas é um assunto que eu tenho pensado há muito tempo em abordar, que eu acho muito interessante e que eu acho que até que eu perdi um pouco de time. Que é como que a gente imagina o mundo do amanhã, o mundo no futuro, e por que a gente imagina ele assim. Eu joguei recentemente o jogo Cyberpunk 2077. Antes de jogar ele, eu joguei Watch Dogs. Também adoro Final Fantasy VII, curto Fallout. Então, assim, são jogos que abordam o futuro de modos diferentes. E esses jogos me fazem pensar em como eu penso o futuro. Eu penso o futuro dependendo das situações de como a gente vai agir. Eu vejo que a energia renovável, a energia solar e eólica vai ser e já está se tornando uma matriz muito forte energética. E eu acho que a gente vai passar dessa dependência do petróleo que nós temos hoje para uma dependência de componentes um pouquinho diferentes, como o silício. E eu não sei se ele é reciclável ou não pesquisei, mas ele é o principal componente de placa solar, né, atualmente. E os componentes de fazer baterias elétricas bem fortes para servir nos carros elétricos. Eu imagino que no futuro não tão distante a gente vai ter navios atravessando o transatlântico inteiro, totalmente movidos a energia solar, vindo de lá para cá, com bateria, tendo que recarregar, eles gastariam, eles teriam uma longevidade devido às placas solares naquele espaço, e eles iriam lá a viagem inteira apenas com a energia praticamente do sol que está neles, para eles chegarem até o seu destino. Eu também imagino que, tipo, as outras energias, a hidráulica que a gente usa no Brasil, né, a partir de barragens de água, vão continuar existindo, vão continuar sendo a fonte matriz principal do nosso país, no caso, porque a gente já tem estrutura bem feita. Os países que adotam a energia nuclear, eu não vejo ela sendo mudada, que é uma energia considerada limpa. E tirando os acidentes que acontecem, eu acho que os acidentes que acontecem, os locais que acontecem os acidentes, não vão renovar essas indústrias. Por exemplo, a gente teve 2 acidentes nucleares já, a gente teve o Chernobyl, que é super famoso, que não existe nada lá, e a gente teve a tsunami no Japão, não lembro o nome da cidade agora, japonesa, que foi atacada por tsunami, teve aquele vazamento, e eu acredito que aquela usina não deva ser 100% reativada, né, eles devem desmontar, e a cidade, ela acabou virando um fazendão de energia solar. E eu achei isso fantástico, de que o local ficou inabitado, os moradores não podiam ficar muito tempo lá. Ela vai voltar a ser habitada, a última cidade, ano que vem, se eu não estou enganado, ano próximo. E eles transformaram num plano de painel solar. Então acho que o futuro vai caminhar, e nos jogos que eu citei, no Cyberpunk 2077, existem fazendas solares no meio do jogo, se for andando no mapa, e os carros, todos os mais baratos, são de energia solar. Eu também tenho a impressão que os carros daquele jogo são, na sua grande maioria, de energia elétrica, e não diesel. O diesel não é uma coisa tão recorrente naquele jogo. Eu acho que aquele jogo, nesse ponto, acertou de um jeito muito... É o caminho que a gente está indo, eu acredito. Vai ser energia eólica, energia solar, e a energia de movimentação das marés também, que é semelhante à eólica, só que funciona com a água, e tem tipo umas plaquetas. E eu digo isso como um arquiteto da área que mexe um pouco dessa parte urbana, e eu acho que é o futuro das cidades. Eu já discordo um pouco, por exemplo, da visão urbanística de Cyberpunk, seguindo o jogo. Já que citamos esse jogo, vamos seguir ele. Eu acho que as nossas metrópoles, hipermetrópoles ou megalópolis, nós temos algumas no mundo. Aqui no Brasil nós temos Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo é uma megalópole gigantesca. Inclusive eu acho que quem mora em São Paulo e joga Cyberpunk falou: eu tô em casa, o que tá acontecendo? Porque é muito parecido, a cidade é uma megalópole, então eles se baseiam em algumas cidades como Tóquio, Chicago, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não sei qual é a cidade da Ásia, quais são as cidades da Ásia, né, que são algumas, da China ali, tem muitas cidades na China, tem Seul da Coreia, que é uma megalópole, é gigantesca também. Então, Singapura inteira é uma cidade gigantesca também, né, então tem algumas cidades na Ásia também que são megalópolis, ou países que são uma megalópole gigante. E eu acho que a gente não tá indo para esse caminho mais. A gente caminhava para isso na década de 70, mas em 2000, 2012, 2010, está tendo um movimento um pouco diferente. As cidades não estão crescendo exatamente como megalópolis, eles estão
as nossas distribuições energéticas industriais estão pulverizando, inclusive estava tendo uma migração contrária. Então eu acho que as cidades vão ficar mais parecidas com os subúrbios americanos como eles são hoje. Tipo, você tem uma cidade média, grande, onde tem centralização de algumas coisas principais, administrativas, umas capitais, mas elas não passam daquele limite delas. As cidades em volta, menores, que vão suprir as redes. Eu acho que isso é um caminho. Eu não sei exatamente se tem isso. Tem isso em Final Fantasy. Final Fantasy VII, a cidade principal, o mundo tem poucas cidades grandes e o resto do mundo vive meio que bem afastado das grandes cidades, das grandes corporações, das grandes multidões. E o mundo vive bem porque você consegue fazer os trabalhos à distância, você não tem que estar lá fisicamente para resolver seu problema. Então acho que nesse ponto Final Fantasy VII acertou muito bem. Acho que o mundo vai ter algumas cidades como ele já tem, isso não vai mudar. Essas cidades gigantescas não vão simplesmente ruir ou deixar de existir, ou eu acho que elas vão continuar como são. E vão acabar que o mundo vai se tornar a distância não vai ser mais uma fronteira a ser rompida, porque ela não vai existir de algum modo para essas coisas, como trabalhos, coisas assim. Vai precisar ir, você vai viajar para resolver um problema, pegar um carro e ir, mas vai ser coisas rápidas e pontuais. Você não vai precisar estar o tempo inteiro em um local resolvendo tudo, exceto locais, entendeu? Indústrias que precisam. Então, tem uma indústria aqui, vai ter um trabalhador daquela indústria, mas a pessoa que pensa, a pessoa que trata as reuniões, não vão ser mais lá. Inclusive, isso vai diminuir bastante o custo muitos custos, e vai mudar um pouco como funciona o mercado imobiliário. Eu também acho que no ponto de veículos as coisas não vão mudar tanto. Eu vejo a galera empolgada com veículos votores desde a década de 70. E aí eu tenho uma notícia: se você der uma pesquisada, você gostar de ver Discovery ou outros canais que já mostraram essas curiosidades, já tentaram fazer veículos voadores pessoais, individuais, e o resultado foi que eles podem ser seguros, mas nós não somos seguros. E uma coisa é você bater o carro na rua ali, outra coisa é você cair lá de cima. Então, eu acho que é por isso que não vamos ter veículos voadores para o público em geral. Acho que nunca, na verdade. Enquanto o veículo estragar e ficar parado, eu acho que isso não é uma possibilidade. Eu acho que por segurança isso nunca vai ser uma possibilidade, na verdade. Se você for pro futuro pensando também na expansão humana, nas colônias, como a série Gundam aponta muito bem, colônias fora, colônias em Marte, colônias em centrais espaciais fora do nosso planeta. Eu acho difícil a central espacial, colônias espaciais totalmente mecânicas. Eu acho isso... A gente teve uma experimentação próxima disso com a base internacional e ela não foi tão bem sucedida, porque demora muito para ser pronta, as tecnologias já estavam meio ultrapassadas. Contudo, eu acho que quebrar as fronteiras em busca de novos materiais, de mineração, de coisas que podem acabar faltando aqui, recursos diretos, minerais, eu acho que a gente vai fazer isso com os outros lugares. A gente vai minerar Marte, por exemplo. Eu acho que é uma questão do nosso queridíssimo, não lembro o nome dele, na verdade, aquele milionário que tá mandando energia pro espaço o tempo inteiro, eu realmente não lembro, peço perdão. E eu acho que ele vai conseguir mandar pessoas para Marte, a gente vai ter uma colônia lá, não necessariamente uma colônia de moradia de início, vai demorar um pouco pra gente conseguir uma terraformagem lá, virar um lugar realmente seguro, mas acho que para mineração superficial, sei lá, se acharem um monte de silício ou um material nobre, uma fonte de ouro, não digo joias, eu digo ouro pro quesito tecnológico de fios de ouro, melhor compatibilidade, materiais tecnológicos que estão sendo necessários, eu acho que sim, que é bem possível que a gente acabe extraindo de lá também, além daqui. Se for não precisa nem ser com pessoas, a gente manda um foguetinho, os robozinhos vão lá, extraem, trazem, e o foguete é jogado na terra, no oceano, tipo, pof, acabou, caiu. Então eu acho que esse tipo de coisa, esse transporte pode ser sim usado, a gente vai acabar minerando alguns planetas e a fronteira não vai existir também. Eu acho que a gente não vai ter uma fronteira física em distância espacial também, como eu disse que a distância na Terra não fosse um problema, a espacial também não. Eu só não vejo a gente morando em outros planetas nos próximos... na nossa vida, quando a gente estiver vivos, né? Esses da extração eu já consigo ver o velhinho minerando a Marte, por exemplo, eu com 70 anos olhando pro céu e falando, gente, chegando de Marte mais um negócio, aquele raio
e aí é um pedaço de silício, alguma coisa assim. Já consigo ver. Voltando para todos eles têm implantes tecnológicos. Eu acho que a receita de implante, substituição de braço, de membro, a gente já está avançando bem rápido. E talvez na área médica a gente tenha um avanço surpreendente nesse quesito nos próximos anos. Vai depender muito da necessidade disso, que o ser humano funciona na base da necessidade. Então, dependendo do que acontecer, eu acho que esses implantes vão avançar bem rápidos sim, mas eu não acho que é uma coisa que alguém que tenha membros saudáveis vão trocar para ter mais força. Eu acho que a gente vai ter a gente já tem hoje em dia um exoesqueleto para carregar cargas pesadas. Algumas indústrias japonesas já usam esses exoesqueletos. Foi desenvolvido para quem não tem mobilidade de andar, e viram que para quem tem mobilidade serve para ajudar a carregar coisas muito pesadas. Então acho que nesse ponto ajudar a gente vai ter, mas para substituir eu acho que não. Acho que só vão substituir quando derem problema, e aí vai por necessidade, como for. Então esse ponto de prótese talvez demore um pouco mais. Em quesito de arquitetura e moradia, a gente teve uma redução muito grande de espaço no mundo inteiro. Todo mundo está morando em cubículos na maioria dos lugares do mundo. E eu espero um pouco que, com esse fato de que a distância não será mais um problema, a gente volte para locais com espaço mesmo, vertical, horizontal. Isso reverta, a gente volte a morar em um ambiente mais salubre, mais confortável. Eu acho que isso é uma tendência, onde pode acontecer, vai acontecer. Em todos os lugares que é possível que as pessoas tenham profissões que são se afastar, elas vão optar por fazer isso. Especialmente porque eu acho que daqui a um tempo os drones e as entregas de produtos vão chegar rápido, mesmo assim. Tipo, eu estou a uma cidade da outra e eu peço um produto e ele vem no dronezinho e em algumas horas entrega pra mim na frente da minha casa. Então eu acho que fazer pedir, você não vai mais precisar exatamente das coisas locais à sua volta. Você vai poder... Fronteiras de distância não vão existir. Eu realmente acho que a distância vai deixar de ser uma fronteira real num futuro não tão distante. Quando eu digo futuro, é um futuro relativamente próximo. Não é aquele futuro tipo, nossa, estamos há 1000 anos aqui. Eu não consigo imaginar daqui 1000 anos. Eu consigo imaginar daqui 25 anos, daqui 50 anos. Eu também consigo imaginar que os veículos individuais vão deixar de ser uma prioridade. A gente vai acabar migrando para veículos... Na verdade depende muito. Esse último estado de saúde do planeta me fez questionar um pouco de como isso evoluiria. Até antes desse momento, eu tinha certeza que em algum momento o transporte, não vou dizer público, mas eu vou dizer coletivo, o transporte coletivo seria uma grande maioria, uma grande realidade das grandes cidades. Mas depois disso, eu acho que a gente tá mais pra um Flux, esqueci qual é o nome do filme. Tem um filme que trata isso bem, que os veículos são, ao mesmo tempo que são coletivos, eles são individuais, porque as pessoas não dirigem mais seu próprio carro, eles estão ali, você pega um carro que está na rua, entra e vai para onde você quer seu destino e chega, se você dentro de um carro local, um carro pequeno, menor, no caso eu acredito de energia solar, nesse futuro energética, elétrica, com abastecido por energia solar ou eólica. Mas devido a essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que talvez os veículos individuais voltem a ter alguma necessidade importante. Mas se a gente não tiver outro cataclismo ecológico desses, eu acho que o sistema coletivo vai voltar a ter força. Isso depende de como nós vamos tratar a natureza, né? E eu acho que tudo depende de como nós vamos tratar a natureza, na verdade. Porque se a gente acabar não tendo nada, a gente não vai ter recurso nem para... E ali a gente vai acabar num Utonoken, que é Mad Max. É basicamente o mundo do Mad Max. Se a gente não se cuidar, o mundo do Mad Max é um futuro real. Eu não imagino a gente caminhando para isso nos dias de hoje. Talvez na década de 90 a gente estivesse caminhando para aquele mundo, mas a gente conseguiu fazer uma curvinha ali. Mas se a gente não se cuidar, talvez a gente vire um Mad Max mais cedo do que a gente espera, na verdade. E quando isso acontecer, a gente vai ser pego de surpresa. Lembrando que o Mad Max 1 ele se passa num mundo como o nosso, na verdade, na década de 90. O Mad Max 2 e 3, que só aquele mundo todo destruído, que causou aquilo foi a destruição do meio ambiente para tentar, com petróleo, com guerras, com tudo. Foi uma guerra por petróleo no mundo do Mad Max que destruiu tudo aquilo. Se acompanhar todos os filmes e prestar atenção no fundo, né? O pessoal vê o filme de ação e fala, nossa, mas o pessoal não pega as informações do fundo que
Max no primeiro filme é um policial, tem todo aquele sequestro com a esposa dele, e aí no fundo tá falando, tá tendo uma guerra de petróleo em tal lugar, tá tendo uma disputa política em tal lugar, o petróleo é o problema, o petróleo, fontes fósseis estão acabando, as águas estão se tornando muito poluídas, não temos água. Então Mad Max é um local onde o combustível fóssil, a água, a comida está se tornando um problema porque a gente não geriu isso direito. E no primeiro filme isso já encaminha para isso. Por isso que o segundo filme é daquele jeito e o terceiro filme é aquela retomada, né? Como se fosse um quê de esperança no último momento. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. E é isso que eu imagino para o nosso futuro. Eu espero que a gente venha na primeira vertente, não mude pro Mad Max, porque eu acho que as duas são bem possíveis e nós estamos indo. No caminho atual, eu acho que a gente consegue chegar em um futuro bem maneiro, estilo Cyberpunk, só que sem aquelas guerras que a gente teve no jogo, um mundo mais utópico e mais tranquilo. Mas se a gente bobear, a gente não vai virar um distópico igual do Cyberpunk, não. A gente vai acabar no Mad Max mesmo. Eu acho que vai ser um 880. Tipo, é a minha opinião pessoal sobre isso. Eu dou aquele abraço, aquele tchau pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.